O podcast Alô Laranjeiras tem hoje a honra de receber Bertrand Rigomiller, que é o coordenador do colegiado da Amaralice, a Verônica Mota e a Heloísa Torres, ambas são colaboradoras da AMAL na luta em defesa da Chácara Modesto Leal. O Bertrand, do coletivo da Amaralice, tem também o histórico da questão do Parque da Alice, que a gente vai conversar aqui, que a gente está imaginando mais para frente fazer uma fusão, digamos assim, né, com toda a área por trás da Mansão Modesto Leal para fazer o grande Parque Laranjeiras. Mas para iniciar esse nosso bate-papo, é importante dizer o seguinte, que a luta pela Chácara Modesto Leal, ela já aconteceu no passado, a coisa de cerca de 15 anos atrás, e agora se repete, qual seja a tentativa de construção no entorno do casarão, prédios residenciais, né, inclusive impactando não só o visual de quem está na rua para toda a propriedade, mas também a questão ambiental, né? Afinal de contas, atrás da Chácara Modesto Leal, que fica na Rua das Laranjeiras 304, tem 50 mil metros quadrados de área verde e Mata Atlântica. E do lado do 304, que é o número 308, tem o primeiro Instituto Pasteur do mundo, né, que foi também fundado na Rua das Laranjeiras, isso pelo médico pessoal do Dom Pedro II. Portanto, aquela área ali emblemática tem a questão ambiental, que são 50 mil metros quadrados de área verde, tem o entorno do casarão, a parte histórica, que tem o próprio casarão, tem as antigas cavalariças, jardim romântico e por aí vai, várias referências históricas ali, e tem no 308 o primeiro Instituto Pasteur do mundo. Enfim, essa luta é uma luta muito importante, a gente encontra muitas dificuldades para implementá-la, mas temos certeza que a vitória será breve e será a nosso favor. Então, eu queria antes que o Bertrand falasse um pouco sobre o Parque da Alice, porque dali a coisa vai evoluindo para a gente poder tentar fazer o futuro Parque das Laranjeiras. Bertrand, contigo. Obrigado, Marcos. Eu vou contar um pouco a nossa experiência, claro. Que eu acho importante. O Parque da Alice é uma iniciativa dos moradores do Alto Alice. O Alto Alice é a parte alta da Rua Alice, que é uma parte de casa, diferentemente da parte de baixo, que são prédios, são condomínios. Então, nós criamos um coletivo alguns anos atrás, e uma das primeiras ações que a gente fez é de tentar forçar a mão da prefeitura para realizar um parque na curva que fica na Rua Alice número 1000, onde estava, alguns anos atrás, uma comunidade, a comunidade de Vila Alice. Na época do César Maia, em 2004, se não me engano, a comunidade foi removida, porque é uma APA, era uma área de proteção ambiental, e as famílias foram indenizadas, e a prefeitura replantou a Mata Atlântica, que já não existia mais, que não existia, era um terreno baldio, e a terceira parte era de fazer um parque municipal. A favela foi removida, com os moradores indenizados, a floresta foi replantada, muito bem replantada, ela cresceu agora em uma floresta lindíssima de Mata Atlântica, e a terceira parte nunca foi feita. Só para localizar um pouquinho, essa questão do Parque da Alice, ele está localizado hoje por trás do número 336, do Clube Hebraica, naquele terreno, né? E por trás também do prédio lá do Clube Hebraica. Então, toda aquela parte lá de cima, a área verde, é o que hoje a gente chama de Parque da Alice, né? Que faz fronteira com a área de 50 mil metros quadrados, que é da Chácara Modesto Leal. Só para localizar, as pessoas terem mais ou menos uma noção, né? Exatamente. São terrenos privados, na realidade, que pertencem aos condomínios que ficam na Rua das Laranjeiras. São 5 proprietários. O primeiro é a Hebraica, e os 4 condomínios que ficam entre a Hebraica e a Chácara Modesto Leal são donos de terreno de 500 metros de comprimento que vão até Santa Teresa. Essa área toda, que é uma área imensa, e que não está sendo aproveitada, então ela foi invadida há uns 20, 30 anos atrás, e agora ela está reflorestada e a prefeitura prometeu fazer o parque e nunca foi feito. Então, há uns 3 anos atrás, nós fomos na prefeitura com um dossiê completo, com o histórico do que eu acabei de contar para vocês, e cobrando a realização do parque. A prefeitura protocolou o projeto, adorou o projeto, só que eles falaram, não temos dinheiro para fazer um parque agora, então se vocês quiserem, vocês tocam um parque e a gente vai dar uma cobertura, vamos dizer, oficial para vocês.
nós cobramos uma placa na entrada, então o parque já tem semi-oficial, porque tem uma placa da prefeitura, e nós trabalhamos, então, na base de mutirão, uma vez por mês, mais ou menos, a gente reúne os vizinhos, e nós abrimos trilhas, abrimos praça, nós fizemos um portal de entrada magnífico, com os bambus que foram cedidos pela prefeitura, pela Conlub, que vem do Jardim Botânico. Nós fizemos móveis também com árvores que foram cortadas na cidade, com a ajuda da Conlub. Enfim, estamos trabalhando em parceria com vários serviços da prefeitura, mas o parque ainda não tem existência legal, porque a prefeitura, as máquinas ainda não fez a parte dele, eu espero que eles vão fazer rapidamente, porque cada 6 meses muda os critérios, então fica difícil ter uma conversa. E são 30 mil metros quadrados, não é isso? São 30 mil metros quadrados, cobertos de Mata Atlântica, e nós temos um projeto feito por arquitetos, justamente, fazer, não em alvenaria, porque não se pode construir, mas com material, vamos dizer, sustentável, fazer instalações para receber visitantes, receber escolas, os banheiros, tem um anfiteatro, tem uma torre de observação de passarinho. Enfim, tem um projeto lindo que só vai poder ser realizado o dia que a prefeitura vai concretizar a oficialização do parque com um decreto de utilidade pública. E quem quiser, por exemplo, visitar vou chamar de Parque da Alice, já apesar de não estar sendo oficializado, né? A pessoa entra pela Rua Alice, vai até que número? Tem uma entrada, né? A entrada do parque é onde ficava a entrada da antiga favela, da antiga comunidade Vila Alice, na Rua Alice, número 1000. Número 1000, né? Então, quer dizer, as pessoas podem, que quiser, de repente, no final de semana, passear, ou pelo menos se localizar, ver como é que a coisa está evoluindo, ela pode ir muito bem lá na Rua Alice, número 1000, que tem ali a entrada. E também a gente vai colocar também os contatos da Maralice no final, que é para quem quiser também entrar em contato contigo, junto com os moradores do Alto Alice, para poder participar, né? E nós aqui da AMAL... Esses últimos 2 anos, deixa eu acabar justamente essa parte que eu queria explicar para vocês, nós temos muitas atividades. Nós, não só o parque é usado para passear, para piquenique, fim de semana, nós organizamos eventos para crianças também, para a família, no domingo, a gente tem um programa que se chama Domingo no Parque, mas temos muitas parcerias com escolas do bairro. Várias escolas levam os alunos para dar aulas de educação ambiental. Nós tivemos várias visitas da Escola Éden, do Largo do Machado, que já fizeram plantio de espécies da Mata Atlântica. Teve uma aula sobre apicultura também. Enfim, tivemos um trabalho importante feito com a creche Sarita Conder, que fica na rua, que é uma creche municipal, que fica no final da Rua Alice. E hoje mesmo a gente recebeu uma outra escola do bairro, que veio pela primeira vez, que é o Liceu Molière, que fica na Laranjeiras, na Rua Pereira da Silva. Beleza. E, então a ideia é conseguindo consolidar o Parque da Alice, né? Uma área verde linda que foi recuperada, né, com Mata Atlântica também, e faz a fronteira com a Chácara Modesto Leal, com a área da Chácara Modesto Leal, que são 50 mil metros de área verde, né, onde tem o casarão. E aí nós da AMAL, junto com a Maralice, a gente está liderando essa luta justamente para poder fazer com que todo esse patrimônio, que apesar de privado, mas tem um caráter público pela importância que adquiriu ao longo dos anos, tanto na área ambiental quanto na área histórica, né? Tanto é que a Verônica e a Heloísa também estão juntos, junto com um coletivo grande de pessoas que estão atuando nisso, né? Agora, nós temos aqui a Verônica, que é bióloga também, vem apoiando muito essa luta, vem levantando documentações. Eu brinco com a Verônica que ela ficou uma espécie de repositária dos documentos e informações, né? Porque ela é muito organizada e sempre consegue consolidar tudo isso, além do conhecimento técnico que ela tem da questão da biodiversidade local. E tem a Heloísa, que é especialista na área também de saneamento, de recursos hídricos, né? Então dá um apoio grande, né? Grande conhecimento, um vasto conhecimento nessa parte de hidrografia, podemos dizer isso? Podemos dizer assim? Recursos hídricos, né? E Heloísa é engenheira. Então eu queria aproveitar aqui a Verônica para a gente começar já a entrar nessa questão ambiental da Chácara Modesto Leal. Verônica, o que você já observou e vem observando
nessa parte do ambiental da Chácara Modesto Leal. Qual a importância dessa área, sendo que Mata Atlântica ainda que está restando ainda, né, na cidade do Rio de Janeiro? Obrigada, Marcos, pelo convite para participar. Bom, eu moro ali bem perto, né? E o que a gente observa é que tem uma fauna bem interessante, né? Principalmente de aves, que são animais bastante fáceis de ser observados, né? E chamam a atenção do público e tal. E ali no jardim da Chácara Modesto Leal, a gente tem uma arborização muito intensa. Isso é interessante para essa fauna, né? E atrás da chácara, então, a gente tem já na parte inclinada a área de proteção ambiental, que é a mesma lá da APA São José. APA de São José, que pega também o Parque da Alice. E ali também você tem uma florestinha. Então você tem o jardim da chácara, que é bastante arborizado, tem construções também, mas é bastante arborizado, e tem a parte do morro atrás, que já é uma florestinha, né? Então essa parte da chácara, né, que é o jardim, é bastante importante para aquelas espécies de aves, principalmente, mas a gente observa cutia, ouriço. Então, a gente tem vários animais que utilizam aquele local e que é um local importante para eles, né, para obterem alimento, abrigo, né, e para reprodução também, né, nas próprias árvores e nos arbustos ali da chácara, né. Então, a gente tem essa questão da fauna. Então, é um local interessante, né, para a fauna. Teria uma possibilidade, até vislumbrando, olhando mais de cima, né, o bairro das Laranjeiras, a gente teria uma possibilidade de uma conexão com outros fragmentos florestais do bairro, né, através, por exemplo, da Rua Leite Leal, uma arborização ali, poderia fazer um corredor verde, que é um conceito que está bastante em voga nas grandes cidades, né, você permitir que a fauna se desloque mais entre fragmentos de floresta, né, dentro da cidade. Então, para a questão da fauna, é um local importante. Mas a gente também tem um microclima ali, que essa arborização garante uma diminuição da temperatura no verão, né? E você tem também a questão do escoamento de água, da chuva. A gente sabe que a Rua das Laranjeiras já alaga, né? No verão, quando tem chuvas mais torrenciais, né, já alaga facilmente. Só que o Rio Carioca, ele aflora, né? Pois é, depois a Heloísa pode falar melhor sobre o Rio, né? E a gente sabe que as árvores, então, elas conseguem fazer que o terreno seja mais permeável a essa água da chuva, e elas também amortecem essa chuva para chegar no solo. Então, esse é um papel muito importante para evitar que essas enchentes sejam ainda piores, né? Então, você tem o microclima, tem o abrigo para a fauna e tem também essa questão de evitar mais enchentes, né? Então, tem toda uma importância ambiental, sim, para daquela chácara, né? E, Luísa, pegando esse gancho que a Verônica colocou da questão das chuvas, da água, como é que isso funciona? Quer dizer, chove na parte de cima ali do terreno e essa água vem escoando pelo morro até chegar no Rio Carioca para poder ir para o mar. Mas com as construções ali, inclusive com a garagem subterrânea, isso vai dar problema, né? Como é que funciona essa questão do escoamento da água? Bom, Marcos, obrigada pelo convite. Queria me apresentar primeiro para os colegas aqui, moradores de Laranjeiras. Eu sou, assim, uma das primeiras engenheiras que começou a trabalhar com meio ambiente aqui no Rio de Janeiro, né? Por conta da minha formação com recursos hídricos, né? Eu me lembro, assim, na década de 80 ainda, os colegas engenheiros falavam: você que é verdinha aí, pega aí esse projeto, aí esse arrima para fazer. Então, houve, naquele momento, assim, um grupo de engenheiros que eram recém-formados que começaram a se dedicar para essa parte de meio ambiente. Dito isso, a minha especialidade é recurso hídrico, né? São rios, lagoas, águas costeiras. Essa é a minha especialidade profissional. Laranjeiras é uma bacia hidrográfica muito bem encaixadinha, né? Que é a bacia hidrográfica do Rio Carioca, né? Então, assim, como o homem começa a ocupar o território, isso primórdios atrás, na beira do rio,
sempre na beira dos talvegues, né? Porque o homem não vive sem água, né? Todas as grandes cidades do mundo começaram à beira d'água, não existe uma grande cidade no deserto, ou é à beira de um lago, ou é à beira de um rio, né? Eu posso até, assim, os mapas são raros, mas eu posso, com o conhecimento, afirmar que cada uma dessas ruas que nós temos, elas eram antigos talvegues, antigos tributários que iam dar no Rio Carioca. E todas as nossas ruas, como você sabe, elas são muito íngremes, né? Rua Alice, a Mário Portela, a Pereira da Silva lá em cima, Soares Cabral, todas as ruas aqui, Almirante Salgado, todas. Cardoso Júnior, pois é. Elas são assim como se fossem afluentes que, quando chove, mesmo que o homem tenha tamponado, o rio vem à tona e mostra que ele é rio. Isso é aqui ou em Jacarta, em qualquer lugar do mundo. Choveu, o rio vem à tona, mesmo que ele seja canalizado, esteja subterrâneo. Dito isso, nós estamos também num processo de tornar as cidades mais resilientes por conta das mudanças climáticas que vão ser muito intensas. Essa semana mesmo, um relatório da ONU indica que dentro de 4 ou 5 anos nós vamos atingir aquele patamar de aumentar a temperatura global em 1,5 graus, que era previsto para 2050, né? Então veio para 2025, 2027. Dito isso, assim, nós precisamos realmente enfrentar a situação com maturidade. Não podemos ficar colocando em risco a população, porque, assim, embora exista toda uma preocupação com o meio ambiente, o homem sempre se sente ameaçado pelo meio ambiente. Ele quer, como vou dizer aqui, ele quer controlar o ambiente, né? Mas, assim, os últimos estudos mostram que, na verdade, nós temos que nos adaptar, né? Nós temos que ser resilientes. E uma das maneiras de fazermos isso nas nossas cidades é não cortar mais nenhuma árvore, nenhuma mísera árvore. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui para os colegas é que Laranjeiras, sim, é uma bacia hidrográfica, ainda tem resquícios de floresta, como a Verônica falou. É importante que esses fragmentos tenham ligações, né? Para manter as condições de vida humanas, principalmente, né? Mas também com a fauna e a flora. Sim, mas então como é que tudo isso impacta no Rio Carioca? Ou como é que o Rio Carioca pode ser impactado por uma construção dentro da área da Chácara Modésto Leal? A chuva, toda a precipitação, ela cai e é abatida assim, cerca de 40% pelas folhas das árvores, que são folhinhas pequenininhas, ficam pequenos reservatórios. Até hidrólogos calculam pelo número de folhas, quanto vai ser abatido, enfim. A árvore, às vezes, tem uma folha maior e, portanto, aquela pressão faz com que a água escoe, né, mais rapidamente, dependendo da intensidade. Mas árvores com folhinhas pequenininhas, elas retêm, digamos assim, 40% de tudo que chove, tá? O solo, sem ser impermeabilizado eu digo asfalto, concreto, calçadas, isso tudo impermeabiliza o solo. O solo, ele, de acordo com a sua característica, ele também absorve, né? Absorve uma parcela da chuva, 20% a 30%. Tem solos mais permeáveis, como é aqui o nosso caso, nós temos muito saibro, e tem solos mais impermeáveis, né? Como argila ou mesmo pedregulhoso, enfim. Mas assim, então 40% da água fica com a árvore, 30% da chuva penetra no solo e só
30% escoa superficialmente, tá? Isso, aqui em Laranjeiras, já dá um problema enorme, né? Por ser uma bacia bem encaixada e as ruas muito íngremes, tudo que chove escoa. Escoa vai parar na Rua das Laranjeiras, que é o eixo central, e dali para o Largo do Machado, Catete, que também todas as ruas lá, Pereira, Tavares Bastos, Pedro Américo, tudo é antigo Talveg aqui, como o bairro de Laranjeiras, né? Então, a água só obedece à gravidade, tá? Não adianta você botar uma placa dizendo vá por ali, ela não vai. Ela só segue o caminho. Se tiver uma pedra, ela contorna e ela vai dar no ponto mais baixo, que aqui no nosso caso é o Largo do Machado, é a Glória, né? O nosso rio é canalizado, mas ele ainda tem trechos de absorção e, portanto, isso torna muito importante a manutenção de áreas não permeáveis ainda, não impermeabilizadas, e a manutenção de qualquer árvore que a gente puder manter. Mesmo essas árvores singelas de rua são importantes para mitigar os efeitos que serão cada vez mais frequentes de chuva intensa aqui no Rio de Janeiro, né? Então, a gente explorou bem... Não sei se eu me fiz entender ou se foi meio complexo, mas é isso, tá? E a gente, de qualquer maneira, está dando uma explorada aqui nessa questão ambiental, da questão da flora e fauna, que a Verônica colocou. E se quiser depois aprofundar com outras informações também, você falando dessa questão hidrográfica, né, da hídrica, né? Agora, Bertrand, e questão histórica, né? A gente sabe que do lado ali do 304, como o 308, funcionou o primeiro Instituto Pasteur do mundo, né? Queria que você falasse um pouquinho disso aí. E a gente vai conversando um pouquinho sobre a parte histórica, que é fundamental. Depois a gente fala da importância do casarão também. Tá, vou explicar um pouco. É um prédio que todos conhecem, inclusive está aqui na foto. É um prédio que fica na Rua das Laranjeiras, onde fica agora o CCA, que é um Instituto de Língua. Tá? Pouca gente sabe que esse prédio tem uma importância histórica muito grande. Tá? Eu vou contar um pouco o que aconteceu na época do Império. O Dom Pedro I se tornou amigo do Pasteur. Ele fez várias viagens para a França, ele encontrava os escritores, os cientistas, vamos dizer, os intelectuais de lá. Ele procurou o Pasteur, Pedro II era amigo do Pasteur, e Dom Pedro II convidou o Pasteur para se instalar algum tempo no Rio para tentar descobrir uma vacina contra a varíola. Porque era contra a febre amarela. Já tinha a vacina contra a varíola já existia, mas o grande drama do Brasil era a febre amarela. E o Pasteur, que ainda não era muito conhecido na França, porque a vacina contra a raiva ainda não funcionava, vamos dizer, não tinha sido reconhecida, fez corpo mole, não posso, a minha prioridade é a raiva, estou tentando impor isso na França, não consigo. Mas, se vocês quiserem, tá, eu posso tentar fazer experiência com a vacina da raiva no Brasil com os condenados à morte, tá, se você autorizar. O Dom Pedro ficou danado. Falei, como que você pode oferecer uma coisa dessa? Tá? Aqui não existe pena de morte, mas enquanto estou viva, nenhum condenado vai ser enforcado. Não sei se é enforcado ou se vai ser morto. Né? Tá? Eles ficaram em fria, então o convite ficou morto, letra morta. Algum tempo atrás, o Pasteur se tornou famoso porque, embora tinha uma guerra da vacina na França, ele não conseguia impor a vacina contra a raiva, mas ele conseguiu curar algumas crianças que foram curadas por causa da vacina dele, que eram condenadas à morte porque a raiva é uma doença mortal. E, então, rapidamente, ele se tornou famoso, e a vacina foi reconhecida, ele se tornou conhecido no mundo inteiro. Ele fez um projeto de criação do Instituto Pasteur. O Dom Pedro I mandou... Dom Pedro II. Desculpe. Segundo. Desculpe, tá? Dom Pedro II mandou para a França um professor de química
ela não era um médico, era um professor de química, porque Pasteur era químico, Pasteur não era médico, não. O professor de química da Escola de Medicina, do que na época era o que hoje é a Universidade Federal, na época era a Universidade do Brasil, para aprender a fabricar a vacina contra a raiva. O médico, o professor, foi lá na França, ficou um mês, um ano, não sei quanto tempo que ficou, e quando ele foi embora, o Pasteur falou com ele foi lá com uma carta de recomendação do imperador, e quando ele foi embora, o Pasteur falou, olha aqui, estou criando um Instituto Pasteur, tá? Que já estou recolhendo dinheiro, inclusive o próprio Dom Pedro II deu do bolso dele o valor de 100 mil francos, que é uma fortuna na época, para contribuir ao financiamento do Instituto Pasteur de Paris. Só que o Instituto Pasteur de Paris é um prédio belíssimo, uma coisa muito cara. Ele falou, ele explicou para esse brasileiro, vamos criar uma rede internacional dos Institutos Pasteur. Se você quer começar no Rio de Janeiro, você pode abrir a filial do Brasil. O médico voltou aqui, alugar esse prédio aqui e fundar o Instituto Pasteur, o primeiro da rede internacional. Só que o Instituto Pasteur de Paris não estava pronto ainda, não. Então, acontece que... O nosso é o primeiro Instituto Pasteur do mundo. Ele foi inaugurado aqui antes do Instituto Pasteur de Paris. Tem uma placa ali, não tem nem placa. Uma placa não explicativa. Só quem levanta muito essa questão ao longo dos anos é a AMAL, Associação de Moradores e Amigos Laranjeiras, né, que a gente pertence. É a única que vem levantando ao longo dos anos essa questão do primeiro Instituto Pasteur, né, que saiu. Então, mas realmente vamos incentivar a prefeitura a colocar uma placa ali, né, para poder as pessoas saberem, né, da história e cada vez mais divulgar mais essa história que é importante. Aqui funcionou o Instituto Pasteur durante muitos anos e aqui que foram fabricados as primeiras vacinas contra a raiva do Brasil. Então é uma importância muito grande do ponto de vista científico. Inclusive, fazer um link com a Fundação Oswaldo Cruz, né? É verdade. Então, existe esse link, eu também estava querendo acabar a minha fala com isso. Tá? O Instituto Pasteur de Paris acabou de assinar um convênio com o Instituto Pasteur, com a Fundação Oswaldo Cruz, com a Fiocruz. Tá? Ah, que bom. Então, está na hora de botar isso aqui no pacote, botar essa história no pacote, porque eu procurei no site do Instituto Pasteur de Paris, eles ignoram essa história, tá? Então, Pois e a gente, cabe a nós resgatarmos isso, não só para o Brasil, mas para o mundo, né? Exato. Essa inovação, digamos assim, esse pioneirismo do Brasil no século XIX. E aí nos puxa também, então, agora a questão da importância histórica do número 304, que é onde se localiza o casarão e a chácara propriamente dito, né? Que é justamente que é lá do final do século XIX e do século XX, a construção do casarão e de todo o seu entorno, né? Pelo que a gente conhece hoje como Conde Modésto Leal, que tem o título de conde, mas não é um título do Império Brasileiro, né? Era um título do Vaticano, né? Que tinha umas negociações de títulos na época, enfim. Isso aí mas esse casarão aí, dizem que as festas que aconteciam nesse casarão no início do século XX eram tão concorridas, né, que chegavam as pessoas para as festas, aí o povo, né, ia para a porta para ver os barões, os magnatas entrarem nas festas e aplaudia, o povo aplaudia, né? A alta burguesia e as pessoas da época aplaudiam quando eles entravam, realmente. Devia ser muito emocionante. Tinha aquele concurso também no Teatro Municipal de Fantasias, lembra, antigamente? Sim, ainda tinha isso. Mas isso já foi mais para a porta aplaudir. E não foi no começo do século XX, já era no meados do século XX. Né? Mas o procedimento era o mesmo. Pois é, mas enfim. Mas, de qualquer maneira, o casarão, a chácara está colocada aí, é um prédio magnífico, né? Por dentro também, quem der uma googlada aí vai ver que tem as fotos também do interior e do entorno, né? E é onde querem construir prédios ao redor. São 5 prédios ao redor, fora o estacionamento subterrâneo. Coisa de 15, 20 anos atrás, já houve uma outra tentativa de construção de um espigão por detrás do prédio, do casarão, e a coisa, a associação, a AMAL na época brigou e evitou que esse espigão fosse construído. E
conta a história, né, que a contrapartida foi que a família não tinha mais condições de manter o casarão, porque realmente deve ser um custo enorme, mas é o ônus de se ter um patrimônio desse no século XXI. Né? Antes era o século, ainda era, não, já era século XXI, me parece. E aí foi dado, parece, uma contrapartida, que eles construiriam uma mansão na parte de cima do alto do morro, do lado esquerdo. Vocês podem, quem quiser olhar, pode olhar que tem um casarão, uma mansão construída lá. E se diz que foi dada uma autorização para que eles construíssem lá, em troca de fazer a manutenção e manter o casarão sem a construção do espigão. E esse casarão foi utilizado para casa-cor, novelas de televisão, comerciais, filmes, enfim, uma série de atividades foram feitas nesse casarão ao longo dos anos. E agora está se retornando essa ideia de se fazer uma construção no seu entorno também de prédios. É o tipo da coisa, né, Bertrand, Verônica e Heloísa, que a gente tem que resolver esse assunto. Por quê? Porque por mais que não se construa os prédios hoje, daqui a 10, 15, 20 anos, as novas gerações da família vão querer de novo construir também. E vai ser uma história sem fim, essa questão da gente lutar para que o patrimônio, a chácara, o meio ambiente, a história seja mantida. Então, a gente tem uma série de ideias aí que a gente quer colocar em prática. E eu queria pedir, então, para a Verônica, e aí a gente entra agora no estágio atual da luta. Né? Como é que está essa luta hoje? Quais são as providências que foram tomadas? Eu queria que a Verônica falasse assim, um pouquinho de como é que está essa questão do licenciamento, porque apesar de estarem oferecendo imóveis já dos apartamentos dos futuros prédios, as licenças não foram nem emitidas ainda, né, de construção, nem nada, está tramitando. Então, como é que está isso? Como é que está essa questão da licença, Verônica? Olha, grandes empreendimentos, assim, empreendimentos imobiliários desse porte, de um condomínio, né, de 5 prédios, eles têm que passar por um processo dentro da prefeitura, tanto de licenciamento de obras, né, quanto de licenciamento ambiental. E o licenciamento ambiental na Prefeitura do Rio, alguns anos atrás, ele passou da Secretaria de Meio Ambiente para a Secretaria de Desenvolvimento. Quer dizer, a Prefeitura hoje do Rio de Janeiro, o licenciamento ambiental não está mais na Secretaria do Meio Ambiente. Quer dizer, foi retirado da Secretaria do Meio Ambiente o licenciamento ambiental e colocado na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Né? Então, por aí a gente já vai vendo que o caminho está sendo trilhado. Mas vamos lá. Existiu uma série de questionamentos, né, inclusive acho que na Justiça, mas hoje é assim que o procedimento está acontecendo. Né? E a gente descobriu que qualquer cidadão pode acompanhar o processo de licenciamento ambiental. Né? Tem que ir à prefeitura e conseguir o código do processo para acompanhar pela plataforma processo.rio da prefeitura. Né? E o que a gente tem visto é que o licenciamento ambiental, a SMDES, que é a Secretaria de Desenvolvimento, ela tem solicitado uma série de documentos, né, e manifestação de outros órgãos intervenientes no assunto, né, e o processo de licenciamento, então, está andando. A própria SMAC, a Secretaria de Meio Ambiente, já se manifestou e, basicamente, o que eles comentaram foi que o empreendedor deveria evitar construir no morro, né, São Judas Tadeu, onde tem a APA. São os fundos por trás do casarão, né? Isso, na parte de trás do terreno. E evitar ao máximo retirar árvores nativas. Mas a gente sabe que vão ser retiradas pelo menos 100 e poucas árvores. Mais de 100 árvores vão ter que ser removidas para a construção dos prédios. Né? Esses prédios eles têm 5 andares, 5 pavimentos. Então, a princípio, não é um espigão, mas são 5. Né? Pegar um espigão e cortar em pedaços, né? Fatiar o espigão. Né? Então, sendo 5 prédios, a impermeabilização do terreno vai ser bastante grande. Né? E a Heloísa já falou sobre a importância de um terreno permeável, né, para amortecer as chuvas torrenciais. Né? Então, essa discussão está sendo travada no licenciamento ambiental. Né? O INEPAC também já se manifestou. INEPAC é o Instituto Estadual de Patrimônio Cultural. Isso, que foi responsável pelo tombamento do Palacete. Tombamento provisório ainda, né? Mas, enfim, tem as mesmas características de um tombamento definitivo. Né? Isso. Então, só lembrando que o Palacete é tombado, mas a chácara em si, né, o terreno da chácara, não.
Então, por isso que existe essa possibilidade de construir no terreno, mantendo o palacete, né? Então, o INEPAC também já se manifestou no processo de licenciamento ambiental, fazendo uma série de exigências, que eles recuperem algumas construções históricas que estão ali na chácara, né, no jardim, e também façam excursões, promovam excursões com escolas para conhecer o patrimônio e publiquem um livro sobre essa recuperação desse patrimônio. Agora, a gente, cá entre nós, né, Verônica, construindo os prédios no entorno, em sã consciência, alguém acha que depois o condomínio vai abrir o terreno dos prédios, no entorno dos prédios, no playground, sei lá onde, a piscina, para visitação pública num condomínio privado? Isso aí realmente é um devaneio, mas enfim, vamos lá. E organizar a visita da escola, eu duvido. Eu não vejo um condomínio organizar a visita pedagógica, não é? Com a escola. Tá? Claro que não. Mas mesmo que isso acontecesse, né, a gente sabe que é uma divulgação do patrimônio um tanto restrita, né? Sim. O que a nossa proposta é que isso seja aberto ao público em geral, que o público em geral possa conhecer esse patrimônio histórico. Uhum. Então, o processo de licenciamento ambiental, então, ele também se preocupa com a fauna. Então, é feito um levantamento bem expedito da fauna e da flora. As árvores são mapeadas, né, porque elas vão ter que ser removidas, então elas são mapeadas. Mais de 100 árvores então, que serão removidas, é isso, né? E a fauna é sujeita a um levantamento rápido, expedito, e esse relatório simplificado foi entregue então às CMDs, e houve também uma vistoria pelos técnicos da CMDs ao local para dar uma olhada na fauna, né? Quer dizer, os técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico que foram fazer o levantamento da fauna e flora, não é isso? Não, só para deixar bem claro para quem está assistindo a gente, quem está ouvindo, né, como é que é o trâmite da questão. Não são técnicos da Secretaria do Meio Ambiente, são técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. É claro que provavelmente... Devem ser economistas, né? Não sei. Não deve... Ou administradores. Pois é, mas deve ser, imagino eu, que devem ter requisitado alguns técnicos da Secretaria do Meio Ambiente para fazer isso. Então, enfim, não sei, mas que é estranho, né? Não, olha, pelos pareceres que a gente tem acesso, tem engenheiros florestais, tem biólogos, então tem pessoas capacitadas para fazer esse tipo de vistoria e análise do documento dos documentos do licenciamento ambiental. Eu não sei se quando o licenciamento ambiental foi transferido da SMAC para a SMDs, se os técnicos foram juntos, não sei como é que foi o arranjo né, institucional dentro da prefeitura. Mas, assim, eles têm conhecimento para fazer esse licenciamento, assim, os técnicos, né? E, inclusive, uma bióloga, então, da SMDs foi lá fazer a vistoria e ela mostrou uma preocupação no parecer dela com a fauna local, né? Que, enfim, ia sofrer com a construção e, principalmente, com a fauna, né, e as condições ambientais do morro, que ali ela identificou que tinha condições florestais e de abrigar uma fauna rica e interessante, né, que deveria ser preservada. E também mencionou os sapos, né, da chácara e outros organismos que precisam ser cuidados, né, durante esse processo. Então, o licenciamento ambiental está andando. A nossa preocupação é que a qualquer momento saia a licença prévia, que é o primeiro documento, né, que diz, então o seu empreendimento é viável, né, de ser construído, e na sequência da licença prévia sai a licença de instalação ou licença de construção, e a partir do momento dessa emissão dessa segunda licença inicia o processo de construção. Então, o processo parece estar bem avançado e isso causa uma preocupação para a gente, né, porque é um bem... não é um bem público no papel, mas a gente entende que é um patrimônio que deve ser público e que vai ser privatizado. É isso que certos patrimônios, pela importância que adquiriu ao longo dos anos, histórica e ambiental, elas se transformaram de um bem particular num bem público. Falta apenas, claro, que o poder público assuma essa responsabilidade e caracteriza isso como um bem público. Ou desapropriando de forma justa, claro, ou fazendo uma parceria público-privada, mas é a questão de que... reconhecer a importância
daquilo que se transformou de interesse público. E a Heloísa, e a gente tem aí também, inclusive, uma questão, você sempre fala que é das questões de IPTU, né, que o IPTU do bairro é muito alto e tal, mas não é só isso. O imóvel parece que não paga IPTU há muitos anos, não é isso? O imóvel, Modesto Leal, eu não me aprofundei muito, mas ele tem uma dívida, está inscrito na dívida ativa, com valor significativo. Nós temos aqui a informação de que, em valores de março de 2022, a dívida, somando do que está escrito em dívida ativa e ainda não estava escrito em dívida ativa, isso em março de 2022, chegava na casa de entre 12 e 14 milhões de reais de dívida de IPTU que o imóvel tem com a prefeitura. Quer dizer, qualquer pessoa que isso por acaso... paga dois prédios, tá? 2 apartamentos, 2 blocos com 5 andares, com apartamento de 3 quartos. Uma pessoa normal que tenha seu apartamento de 2 quartos, 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, não importa, que atrás do IPTU 1 ano, 2 anos, 3 anos, a prefeitura inscreve na dívida ativa e já abre um processo para execução da dívida, inclusive até, de certa forma... Tomando o imóvel. Toma o imóvel. Agora, o imóvel que está devendo milhões e milhões de reais de IPTU, e me parece que algumas dívidas já chegam ao ano 2000 e continua lá e já vão construir. Quer dizer, é meio... Né? A questão da dívida, ela pode ser utilizada pelo poder público, me parece, como uma carta também de negociação, né? Pode-se montar um desenho de parceria público-privada, pode-se também o poder público assumir a gestão da área, porque o parque não é uma coisa assim cara de você gerenciar, nem manter, muito menos com a adesão massiva que nós estamos tendo aqui no nosso bairro, né? A questão, o Marcos e colegas, é que os bairros que possuem alguma infraestrutura, tá? Eles são, assim, assediados pelo setor imobiliário de uma maneira vergonhosa. Isso está acontecendo não é só com Laranjeiras. Laranjeiras sofre esse assédio, a gente sabe, conhece aqui toda a nossa região, Cristóvão Barcelos, a Belisário Távora, tudo isso foi ocupado, a Pereira da Silva, ali no Cenáculo, o Residencial Rossi, tudo isso foi ocupado, né? São áreas assim com construções unifamiliares que do nada se transformam em 2, 3 espigões, né? E a infraestrutura do bairro não é alterada. Eu digo, a infraestrutura hidráulica, o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, a rede de drenagem pluvial e manejo de águas pluviais, energia elétrica, que a gente sabe que a Light agora está tendo problema. A Light entrou em recuperação judicial. Exato. Quer dizer, então, ela está dando uma guaribada na sua rede do bairro. Mas, no verão, não é incomum, mesmo ali onde eu moro, em frente à Hebraica, tem uma subestação subterrânea que os cães, os pets, passam ao largo porque fica muito quente a chapa de cobrimento, né? E não é só nessa, não. Aquela da frente do Fluminense, uma outra que tem lá em cima na General Glicério. Enfim, isso são indícios de que a infraestrutura elétrica está subdimensionada. A hidráulica, mais ainda. A de esgoto, eu posso afirmar que ela porque eu conheço a planta foi disponibilizada na época da concessão da SEDAI, né, no site do BNDES, e assim, diâmetros da década de 70, diâmetros de tubulações, aqueles diâmetros 372, 125, que não existem mais no mercado desde a década de 70. Então, é uma rede muito antiga e, ao longo desse período, o bairro já se verticalizou muito e essa infraestrutura pode ser assim que você pode dar uma guaribada ou outra num setor ou outro, mas assim
A infraestrutura hidráulica do bairro, ela não resiste a essa pressão. Mas não é só Laranjeiras. Botafogo está sofrendo a mesma pressão. A Gávea, eu estive lá outro dia, a pedido de um colega também, a gente fez uma documentação fotográfica, sofrendo o mesmo tipo de pressão do setor imobiliário, né? Em vez de construir infraestrutura em outras áreas da cidade, na AP3, por exemplo, na AP5 ou na AP4, né? O pessoal vem para a Zona Sul, que já é estruturada desde a década de 50, 60, 70, porque foi aqui que a cidade começou, né? Outra coisa que posso fazer, eu abrir um parênteses, por favor, tá? Por favor. Você estava falando do bairro, que na realidade é o Rio Carioca, né? É o Rio Carioca, de Laranjeiras é um bairro comprido, com o Rio Carioca embaixo, e tem uma rua só. Apenas uma. Para transitar no bairro, tá? Apenas uma Se você artéria. compara com os outros bairros que você acabou de citar, Botafogo, até Copacabana, existem várias ruas. Copacabana tem a Avenida Atlântica, tem a Avenida Copacabana, a Barata Ribeiro, Botafogo. Toneleiros tem. Toneleiros. Botafogo é a mesma coisa, tem 4, 5 ruas. Laranjeiras e Cosme Velho tem uma rua só, e ainda por cima uma rua de mão dupla. Essa rua está sempre engarrafada. Eternamente. O pedaço em frente ali é mão dupla. Por que está sempre engarrafado? E por causa disso. Porque não tem possibilidade de transitar. Deveria ser proibido de aumentar a densidade demográfica desses bairros, entende? Na hora de saída das escolas, como nós fizemos fotografias, o bairro está completamente engarrafado. Então, acho que tem que puxar o sinal de alerta, não dá mais para construir nada. Então, construíram 5 prédios agora, depois do prédio que está sendo comercializado agora na esquina de Ipiranga, onde tinha um posto de gasolina, que é um prédio também que tem não sei quantos apartamentos. E acabamos de saber agora que onde tem o Bradesco vai ter mais um prédio. Mais um prédio. Mais um prédio que vai ser Me parece que de 8 andares. Mas então acho que tem que parar isso, sem estudar as condições, o impacto de vizinhança, tendo dado uma condição geográfica, né, e de trânsito e de infraestrutura também, hidráulica, de abastecimento, enfim. Quem licencia isso sem considerar o entorno? A Verônica tem uma informação... Se tivesse plantado um edifício lá na mata. Dessas questões de impacto de vizinhança, não é isso, Verônica? Quer dizer, como é que é a história mesmo? Quer dizer, empreendimento de pequeno porte, apesar dali eu dizer que tem que ter o estudo de impacto de vizinhança, mas acabam que a prefeitura não cobra, não é mais ou menos por aí? Não tem uma história dessa? Estatutos da cidade, a lei federal 10.257 exige isso. Exige. Desculpa te interromper. O que eu entendi de uma busca rápida que eu fiz é que o Estatuto das Cidades é como se fosse uma recomendação. Infelizmente, pelo que eu entendi, não é uma obrigação. O plano diretor também indica que seria interessante fazer os estudos de impacto de vizinhança. Mas, pelo que eu encontrei de discussão, inclusive na Câmara Municipal, na LERJ, nunca foi implementado uma determinação de se fazer, né? Então, fica como uma recomendação. O que a prática da prefeitura é para construção de shopping centers. Então, assim, evidentemente, vai ter um impacto de vizinhança muito claro, né, e muito intenso. Então, para licenciamento ambiental de um shopping center, sim, eles pedem um estudo de impacto de vizinhança. Mas para condomínios, não é a prática da prefeitura pedir o estudo de impacto de vizinhança. Agora, Bertrand, a gente estava numa audiência pública no passado, que foi programada, chamada pelo deputado Carlos Mink, que, inclusive, ele apresentou um projeto de lei na Assembleia Legislativa aqui do Estado do Rio de Janeiro, implantando o tombamento definitivo, né, do imóvel, porque hoje em dia tem um tombamento provisório do INEPAC, que é um órgão estadual, e a lei do Mink, ela prevê já o tombamento definitivo, mas não só, deixando bem claro que não é só do casarão, de toda a propriedade, inclusive o gradil, as calçadas da frente, enfim, tudo isso é tombado pelo projeto de lei do Carlos Mink, do deputado Mink, que está tramitando. E nessa audiência pública que nós estávamos, o representante da construtora se comprometeu em apresentar o impacto de vizinhança, o estudo de impacto de vizinhança,
E inclusive está gravado, né, nos anais, né? Não só por escrito, mas em vídeo também da própria Alerj. Quer dizer, mas a gente não tem notícia que esse estudo foi feito, né? Apesar do compromisso assumido nessa audiência pública pelo advogado representante, que inclusive me parece que era um ex-procurador do Estado. Quer dizer, você vê como é que esse pessoal tem o poder de fogo dessas construtoras, né? De apresentar o estudo de impacto de vizinhança, que a gente não sabe até o momento se foi apresentado ou não. Parece que não, né? Não é isso, Bertrand? Nós percebemos, inclusive, que ele ficou meio constrangido quando a gente perguntou. A gente fez várias perguntas sobre justamente o andamento do projeto. Esse impacto de vizinhança não teve resposta, mas teve outras coisas também que ficaram no ar. Não sei se você lembra, mas chamei a atenção sobre as publicidades que estão fazendo, porque esses prédios não estão ainda autorizados, mas já tem na internet, no Instagram. Desde aquela época, isso foi tipo agosto de 2022. Tem um ano que estão lançando, próximo lançamento. Eu falei com o representante da empresa, mas o que vocês estão apresentando de fotografia é um engano. Vocês estão mostrando um palacete lindo, dizendo que vai ser o palacete do condomínio, que vai poder ser usado, mas não existe nenhuma foto, uma montagem fotográfica com os prédios. Vai ficar um horror. Imagina esse palacete magnífico, atrás desse prédio vai ter 5 barras construídas, tá? Vão acabar com a paisagem. Não vai dar para ver o parque atrás, tá? Ele vai ficar cercado de prédios. Então, eu falei... Vai blindar, né? Visualmente. Sim, eu falei com o representante da empresa, mas por que em todas as publicidades dos outros prédios de vocês, tem prédio no Arpoador, tem no Leblon, tem lá em Botafogo, todos mostram assim o casarão quando tem, porque tem vários projetos com casarão que você tem que manter. Você sempre mostra o prédio lindo, com varanda, cheio de planta e tudo, e por que aqui vocês não estão mostrando? Eles não estão mostrando porque vai ficar um horror. E ninguém vai querer comprar um apartamento com 5 prédios atrás do palacete. Sabe? Então, eu acho que esse projeto, desde o início, ele está mal montado, eles estão assim, não estão à vontade para apresentar, e temos que brigar, lutar para impedir isso. Tá? E, além disso, como você falou há pouco tempo atrás, esse projeto de construção já foi proibido para a própria prefeitura alguns anos atrás. Sim. Eles estão voltando... batendo a mesma tecla. Então, temos que ter paciência, ver se esses projetos de lei que estão sendo elaborados agora conseguem fazer alguma coisa, não? Temos que proibir essa construção. Tá? E nós temos agora, além desse projeto de lei do MINC, que está tramitando, de tombamento definitivo, que está tramitando na Alerj, há outros 3 projetos de lei agora tramitando também na Câmara Municipal, por iniciativa do vereador Edson Santos, sendo que um projeto também faz o tombamento definitivo da chácara, né? Um outro projeto de lei que está tramitando também, ele trata de declarar não edificante o terreno, né? Dentro do terreno da chácara Modesto Leal. E tem o 3º projeto de lei que formaliza a criação do Parque Laranjeiras, incluindo a área do Parque da Alice, né? E da parte de trás ali, de toda a área verde da Mansão Modesto Leal. Quer dizer, nós temos 3 projetos de lei tramitando na Câmara Municipal e um projeto de lei tramitando na Alerj, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Só isso já demonstra a importância do que está acontecendo, né? Quer dizer, o problema que pode estar sendo criado em relação a essas pretensas construções, né, no entorno do imóvel. Inclusive, Bertrand, Verônica e Heloísa, alguns anos atrás, quando houve a Casa Cor, que foi feita, né, no casarão Modesto Leal, quando se tirou aquelas placas de metal que ficam por trás do gradil, né, que dá para a Rua das Laranjeiras, daqui as pessoas passam na Rua das Laranjeiras não tem muita noção do que está ali por trás, porque aquilo ali é feito mesmo para esconder, né? De ônibus, talvez as pessoas, se esticarem um pouquinho o pescoço, conseguem ver por cima do gradil. Mas aquelas placas, na Casa Cor, as placas foram retiradas para poder, né? Verdade. E muita gente do bairro ficou maravilhada, ficou impactada com a grandiosidade e com a maravilha que aquilo ali é. Porque tiveram que te retirar, né? Porque não tinha sentido fazer uma Casa Cor com o imóvel todo fechado, né? Então, muita gente que não conhecia, não tinha noção que passa pela calçada, não repara. A única coisa que a pessoa repara, às vezes, é um jambo que quando cai no chão ali, né? Na época de jambo e outras frutinhas que caem ali. E as pessoas, nossa, isso aqui tá...
Isso aqui tem será que estamos em Laranjeiras ainda? Na cidade do Rio de Janeiro, essa coisa maravilhosa, que eu olhava aquele casarão com aquele fundo verde, aquela coisa toda muito bonita, aquela iluminação noturna também que é colocada. Então, a gente tem aí um patrimônio, uma joia rara na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, numa localização que praticamente não se tem mais lugar para construir, mas sempre dá um jeito de arrumar um buraquinho para se construir mais alguma coisa. A importância que é histórica e ambiental, demonstrada inclusive não só no movimento da MAU, junto com a Amaralice, junto com moradores, comerciantes, amigos do bairro, mas também com os projetos de lei que estão tramitando. Então, a prefeitura tem que estar sensibilizada para isso. Eu queria acrescentar uma coisa importante também, que essa chácara Modeste Leal é a última das grandes chácaras que beiravam o Rio Carioca no século XIX. Uhum. O bairro Laranjeiras era um bairro residencial da nobreza do século XIX, das pessoas ricas. E tinha dezenas de chácaras magníficas, com palacetes. Alguns palacetes até hoje existem. Por exemplo, o Parque Guingla ainda tem seu palacete. Tem Palácio Guanabara também, né? Guanabara, tem o governo, né? O Casarão dos Abacaxis também. As casas casadas que ficam logo em frente também do casarão do Modesto Leal. Mas é a única chácara que sobreviveu inteira. Tá? Então, eu acho que em qualquer país do mundo, quando tem um espaço verde no meio de um bairro residencial, de um bairro assim, muito urbanizado, a joia. Qualquer política a joia da coroa. Ia preservar isso. É óbvio que tem que preservar isso. Tá? E aqui parece que mas vamos pedir para a imobiliária preservar isso. Não tem sentido. Não. Tá? Eu acho importante também frisar, Marcos, que temos um projeto. Sim, eu vou entrar agora. Entrar agora nessa questão do projeto. Vou deixar você apresentar, vou falar um pouco do projeto. Tá? Eu queria só esclarecer os colegas aqui o seguinte. Quando a lei diz que recomenda, não obriga, a leitura é de recomendar, mas é para fazer. Por isso que o procurador disse que ia apresentar. Né? Uhum. O técnico pode interpretar assim ou assado, mas é como uma resolução do CONAMA. O CONAMA resolve. Mas ai de você, ai de ti, Saputi, se não for, num estudo de impacto ambiental, seguir as resoluções. CONAMA é o Conselho Nacional de Meio Ambiente. Recomenda, entendeu? Indica, mas se no estudo não tiver sendo atendido aqueles parâmetros recomendados, o empreendimento não anda. Tá? Ou então se faz que nem fez Belo Monte, né? Faz um caderno desse tamanho de medidas compensatórias para poder fazer o empreendimento. Então, assim, a lei, né, o Estatuto da Cidade não obriga, mas ele recomenda, assim como o Plano Diretor da Cidade também recomenda esse estudo de vizinhança, que os técnicos da CENDES, talvez por não terem experiência, estão passando por cima, né? Mas, na verdade, eu até debato com os colegas, se quiserem, que é altamente recomendável que esse empreendimento implantado nessa área, como lembrou o Bertrand, a joia da coroa do Rio de Janeiro, né, do bairro de Laranjeiras, não vá causar impacto de temperatura, de ruído, de intensidade de trânsito, de sobrecarga e saturação. E que seja uma área de lazer para as famílias, para as futuras gerações, para os nossos filhos, netos, bisnetos. Como nós vamos no Parque Lage, exatamente. Nós frequentamos o Parque da Cidade. E em cima disso, Bertrand, aí entra essa... Posso só Claro. Claro. O que eu estou entendendo assim, da busca que eu fiz na internet é que os parâmetros estabelecidos no Estatuto da Cidade, no Plano Diretor, eles não fecham a questão em qualquer porte ou qualquer tipo de empreendimento. Uhum. Então, quando a legislação deixa muito em aberto, sabe que qualquer tipo de legislação, né, tem brechas. Né? Uhum. Então, o que eu estou entendendo é que a legislação deixa em aberto, quando tiver na perspectiva um impacto de vizinhança relevante, então você peça o estudo de impacto de vizinhança.
Então, o que eu estou entendendo é que nem todos os empreendimentos imobiliários, a SMDs, né, os técnicos SMDs, consideram que vai ter um impacto de vizinhança relevante, a ponto de solicitar esse tipo de estudo. Mas, no nosso caso, eu concordo que vai ter um impacto, com certeza, no bairro como um todo, né, na vizinhança imediata, no bairro como um todo. E talvez isso esteja sendo tirado, o empreendimento está sendo tirado de contexto. Né? Então, exatamente. acho que o importante é isso, colocar num contexto para você conseguir vislumbrar esse impacto de vizinhança. Por falta de experiência da CENDES em licenciar ambientalmente empreendimentos, penso eu. E se fosse um empreendimento bom, como diz o Bertrand, eles não esconderiam É claro. Quando você tem um empreendimento desse, qualquer empresa e tal vai apresentar, vai querer mostrar o seu bolo, digamos assim, o mais enfeitado possível. Com claro. tudo. Quando se coloca só o casarão, diz que vai ter os prédios e tal, mas não coloca os prédios em perspectiva junto com o casarão, alguma coisa errada está aí, né? Estão escondendo alguma coisa. Mas agora, Bertrand, vamos para a gente partir agora para a gente tentar mostrar que não só de problemas a gente não levanta só os problemas e os possíveis problemas. A gente também levanta também as possíveis soluções, né, para o caso. Então, queria que vocês esmiuçassem mais ou menos o que a gente vem conversando há muito tempo. A Mal, a Maralice, os apoiadores, colaboradores como Verônica, Heloísa, diversas outras pessoas que participam do grupo de WhatsApp de discussão do Modesto Leal, que a gente faz as reuniões, nós já fomos já na Secretaria de Meio Ambiente Municipal conversar com a assessoria da secretária, já fomos à audiência pública, enfim, já fomos no gabinete do vereador Edson Santos para conversar com ele, já conversamos com o MINC várias vezes, enfim. Mas a gente também tem propostas, possíveis soluções para esse problema todo que está acontecendo, né? Até para poder justamente resolver isso para as próximas gerações, para que daqui a pouco, daqui a 10, 15 anos, 20 anos, se volte tudo de novo, nova discussão da Mal do futuro, da Maralice do futuro, dos futuros dirigentes, futuros moradores, das crianças que estão nascendo hoje, que daqui a 20 anos vão ter 20 anos de idade, vão ser lutadores pelo meio ambiente, vão ter que ficar se debatendo, né, em relação à proteção dessa área da chácara. Então, quais são as propostas que a gente já discutiu? É importante falar que nós temos um grupo de trabalho de gente competente e que tem um ano que a gente está trabalhando nesse assunto. Então, nossa ideia é de criar um parque, já chamado de Parque Laranjeiras, né, e que seja um parque temático. Seria um parque chamado Parque Laranjeiras, com o centro de preservação, um centro educacional e de preservação da Mata Atlântica. A ideia desse parque é a seguinte: na cidade do Rio de Janeiro, você tem os 2 maiores parques urbanos do mundo, tá? Parque Florestal, 2 maiores florestas urbanas do mundo, tá? Todo mundo conhece o Parque Nacional da Tijuca, mas também tem o Parque Estadual de Serra Branca, que é maior do que o Parque da Tijuca, ele não é federal, ele é estadual. Pedra Branca. A floresta da Tijuca, a Mata Atlântica, é muito presente na cidade inteira. Então, eu acho que é muito importante a preservação da Mata Atlântica e de fazer um trabalho de educação ambiental para as crianças das escolas, para o povo em geral, conhecer a Mata Atlântica e aprender a preservar. Então, a ideia do parque é de fazer um centro de estudo e de educação para a preservação da Mata Atlântica. Então, a ideia seria de instalar esse centro de pesquisa dentro do casarão, e o parque seria um terreno, um laboratório de observação, de estudo, para observar os animais, observar a natureza, aprender a plantar árvores, observar os passarinhos. É muito importante fazer isso, primeiro porque pode ser usado... Aí sim as escolas visitariam, com certeza. Exatamente, nós temos... 25 escolas, o levantamento tem 25 escolas só no bairro de Laranjeiras, pertinho desse parque, e muitas dessas escolas já têm curso de educação ambiental. Só que elas não têm terreno para praticar. Então, eu posso falar da experiência, porque nosso Parque da Alice tem um pouco a mesma ideia. E são várias escolas que já temos parceria com essas escolas. As escolas visitam. Hoje de manhã tinha uma escola de Laranjeiras que teve um curso de aprender a plantar árvores. Tá? Então, existe essa necessidade das escolas de ter esse terreno.
E, além das escolas, seria um parque, um centro de estudo aberto para a população carioca. Tá? O carioca teria a cidade que tem a ambição de ser uma cidade, vamos dizer, ligada ao meio ambiente, é muito importante o meio ambiente aqui, tem gente do mundo inteiro que vem para ver as coisas do meio ambiente aqui. E falta esse centro de estudo. É importante também assinalar que é o caminho de visita para o Corcovado. Todas as pessoas que vão no Corcovado, ou pelo trem ou o de vão, a partir do Lago do Machado, passam por aqui, vão subir, vão ver a Mata Atlântica lá em cima. Se tivesse um parque, um centro de pesquisa com galeria, com restaurante, com coisas lúdicas para as crianças, e possibilidade de entrar no parque, de ver os animais, observar. Então, eu acho que esse caiu do céu, esse projeto, entende? Ele foi construído por nós, mas acho que não tinha outra solução possível, tá? Já está tudo pronto para sair. Então, como nós sabemos que a prefeitura, nem a prefeitura nem o governo tem disponibilidade de criar esse centro agora, e que a prefeitura está muito ligada justamente a esses projetos de parceria público-privada, nós estamos sugerindo que seja justamente entregue a uma empresa particular. Tá? Como pode ser feito isso? Como eu disse, pode ser feito. A prefeitura conhece muito bem os trâmites, porque existem facilidades fiscais e tudo. Para não me alongar, explicar qual seria o caminho, eu posso dar alguns exemplos. A Firjan em Botafogo é um modelo para a gente. Tá? É uma instituição particular, embora seja aberta ao público. Ela é rica, ela tem dinheiro, ela conseguiu investir, ela comprou esse casarão e tem atividades artísticas, culturais magníficas. O Instituto Moraes Salles é também outro exemplo. Tá? Aqui no bairro temos a Fundação Roberto Marini, que a residência do Roberto Marini. O Instituto, né? O Instituto Roberto Marini. Então, bastaria uma vontade política da parte do prefeito de encontrar uma empresa. Tá? Existe. Até porque com a dívida do PTU facilitaria muito, quer dizer, uma forma. Exatamente. Tá? E nós constatamos que existem muitas empresas ligadas à proteção da Mata Atlântica. Se você olha na mídia, as publicidades que são feitas, a quantidade de empresas que estão levantando justamente, olha aqui, estamos aqui, oferecemos bolsas, oferecemos formação, na internet está cheia. Tá? Até a própria Vale, a companhia Vale, que quer ser perdoado pelos acidentes que aconteceram recentemente, investe muito dinheiro para a proteção da Mata Atlântica. Então, se a prefeitura quer fazer esse projeto, basta de montar um projeto, chamar uma instituição como a Fundação Roberto Marini, que eu citei agora, para fazer o projeto museográfico, encontrar um patrocinador que pague, e o projeto vai sozinho. E nós estamos aqui como conselheiro, a gente pode ser. Tá? É claro que o projeto vai nos escapar, não é nosso, mas a ideia é essa. Eu tenho certeza que é um bom projeto e que ele pode ser feito. Marca aqui, tá? Que vai ser conhecido no mundo inteiro, pode ser feito palestras, conferências, reuniões aqui internacionais nesse parque. Não, e cá entre nós, quer dizer, é uma agenda exitosa. A gente não está propondo um centro cultural estático, não está propondo nada de outro mundo. A gente está propondo um patrimônio com a importância histórica e ambiental que ele tem, com a dívida enorme de IPTU, uma área que é a última chácara de Laranjeiras, como foi dito, né? Colado com o primeiro Instituto Pasteur do mundo. Tem tudo de bom, junto com uma outra área verde, que é o Parque da Alice, né? E do lado, se você pegar para o outro lado, tem o prédio e tem também a área verde por trás do INES, que no futuro pode ser muito bem também incorporado esse patrimônio todo. Então tem toda uma área rica, verde, ambiental, de Mata Atlântica, que pode ficar para as futuras gerações, para as famílias, inclusive nos finais de semana, dia de semana, frequentar, levar as crianças, os casais de namorados namorarem também, passearem. Claro, as pessoas de mais idade também que namoram também, podem namorar também lá, passear, ver o verde. É uma coisa, sabe, não tem... E construir prédio, construir mais prédio. Conectar os mosaicos. Tem um mosaico aqui atrás do Palácio do Governo. Sim. Tem o outro lá de Apa, Cosme Velho, o Cristo Redentor. Você tem em frente as casas casadas também, que foi uma luta grande da MAU e dos moradores e amigos do bairro durante anos, que está lá. Não está do jeito que a gente sempre imaginou, que é de acesso público, mas, enfim,
A gente vai estar lá, enfim, tem toda uma ambiência ali que pode ser mantida. Né? Posso enfatizar? Desculpe, só para falar de números. Só juntando o Parque da Alice, 30 mil metros quadrados, a Chácara Modesto Leal, 50, e a floresta que existe atrás do INES, do Instituto Nacional do Surdo, da Educação do Surdo, é uma área de mais de 100 mil metros quadrados, que pode ser um parque enorme. Tá? Com certeza, o INES vai ter muito interesse de participar desse projeto e de ceder o prédio dele, o imóvel que esse jardim atrás. Eu só queria enfatizar uma parte da fala do Bertrand, que eu acho que é o pulo do gato, né, para a gente, que é a educação ambiental, né, e de valorização do nosso patrimônio natural, que é a Mata Atlântica, e do nosso patrimônio histórico. Então, a gente tem mais de 20 escolas, a Luísa fez esse levantamento. 25 entre escola e creche aqui no bairro. Só no bairro de Laranjeiras. Então, assim, no bairro de Laranjeiras, a gente tem 25 instituições de ensino que já poderiam se beneficiar. Flamengo, Catete, Amaro Cavalcante, Lago do Machado. Já poderiam se beneficiar diretamente de fazer, promover atividades pedagógicas, puxando o gancho histórico, né? E também ambiental. Então, assim, é uma oportunidade muito interessante para costurar esses dois aspectos, ambiental e histórico, né, da cidade do Rio de Janeiro, inclusive, né, do Rio estado. Carioca, o Rio do Rio. Isso, né? Então você tem vários ganchos ali históricos para ir puxando e conscientizando a população desse patrimônio. E fora os bairros do entorno, que também rapidamente chegam, uma escola pode fazer atividades de Botafogo, pode fazer atividades aqui também. E, como o Bertrand falou, está no caminho do Cristo Redentor. Então, turistas de fora da Zona Sul, do próprio estado do Rio e até internacionais também podem se beneficiar e levar esse conhecimento, né, e ir replicando esse conhecimento. Uhum. Então é isso. Então, morador, amigo de Laranjeiras, não só de Laranjeiras, mas do Catete, Flamengo, Glória, Cosme Velho, da cidade do Rio de Janeiro, porque esse patrimônio aqui não seria só o patrimônio do bairro, um patrimônio para a cidade toda, para o Brasil, né? Por conta até da importância não só do Instituto Pasteur, mas da Mata Atlântica, né? Então, a AMAL, Associação de Moradores Amigos de Laranjeiras, a Amaralice, Associação de Moradores do Alto da Rua Alice, conclama todos que possam apoiar essa luta, que converse com seus amigos vereadores, converse com seus deputados estaduais, deputados federais do Rio de Janeiro, que tenham uma aproximação com o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, para que nós possamos finalmente resolver esse problema dessa área da Chácara Modesto Leal, com uma solução que seja boa para todos, inclusive boa também para os próprios atuais proprietários do imóvel, que têm uma dívida enorme de IPTU, que podem se livrar dessa dívida, podem ter um patrimônio para a cidade do Rio de Janeiro que fique para as futuras gerações. Enfim, algo que possa ser do que apenas construir prédios e fazer coleção de dinheiro, quer dizer, vender imóvel, vender apartamento, colecionar dinheiros, que acho que, enfim, que bom fica para a cidade do Rio de Janeiro, né? Então é isso. Então, Bertrand Rigomiller, coordenador do coletivo da Amaralice, Verônica Mota, colaboradora também da luta, colaboradora da AMAL, Heloísa Torres também, colaboradora da AMAL, está aí na luta, não só da Modesto Leal, mas de outras lutas também. E eu, Marcos Vinícius Seixas, presidente aqui da AMAL, a gente conclama todos a participar dessa luta. E, como despedida final, né, Heloísa, qual é a sua despedida, então, para a gente poder fechar aqui? Eu conclamo a todos também que participem, né? Isso é um direito nosso, um direito à cidade, é uma fronteira para a próxima geração, uma responsabilidade de nós, mais velhos, porque vamos legar uma cidade resiliente, né, às mudanças climáticas, e também o bem-estar, né, da atual geração, né, dos nossos filhos e netos. Então, conclamo a todos que vamos abraçar aqui a Modesto Leal e as outras lutas que vão surgindo. As outras lutas também. Verônica? Eu gostaria de expressar uma palavra de esperança, porque quando a gente ficou sabendo desse empreendimento imobiliário,
E já bateu um desânimo muito grande. Nossa, a gente vai perder essa área verde aqui, super interessante, linda, né? E mas essa luta da AMAL foi, acho que, chamando cada vez mais gente. E isso foi dando um sinal de esperança para que sinaliza que realmente a gente pode propor uma coisa diferente do que a especulação imobiliária. Então, eu queria terminar com essa sinalização de esperança. Bertrand? Eu só vou falar algumas palavras comparando o que aconteceu com a gente na Rua Alice e aqui na Rua das Laranjeiras. Tá? Há 3 anos atrás, a gente tinha um terreno enorme, magnífico, na Rua Alice, que ia ser invadida. Correu, tá? O boato, não sei se é o boato, do bairro que estava pronto para ser invadida. Então, nós corremos, a gente juntou uma turma, a gente escreveu um projeto e nós fomos na Secretaria do Meio Ambiente, que falou, a gente não sabe, não temos pronto e tudo, mas se vocês quiserem, vocês tocam o parque. Então, para mim, nada é impossível. Tá? Quando a gente viu que a gente estava conseguindo fazer um parque a partir de nada, ninguém tinha dinheiro, tá? Ninguém teve patrocínio de pessoas políticas. Então, são um grupo de moradores que decidiram fazer o parque, e o parque existe e funciona até hoje. Tomara que a gente consiga a mesma coisa com o Parque Laranjeiras. Com certeza. Obrigado a todos. A luta continua sempre.